Irmãos, eu creio que a maioria dos irmãos já me conheçam. Eu participo, né, do Ministério de Louvor. Então eu recebi esse, sabem? Mas a Bíblia fala que uns são chamados para mestres, outro para pastores e outro para evangelistas, né? Eu não sou mestre, também não sou pastor. Então me sobrou o evangelismo. Então, eu digo que eu me converti num domingo e na outra sexta-feira eu já estava dentro de uma cadeia, né, sendo capacitado por Deus para um ministério que até hoje eu tenho desempenhado, que é o evangelismo, né, entre os privados de liberdade, né, uma palavra nova que surgiu, né, entre os presos, tá? Confesso que o púlpito aqui é novidade para mim. Eu me sinto mais à vontade, me sinto usado, né, nas galerias, entre as pessoas que estão uniformizadas de laranja. Mas, como eu falei, a gente não... Em 2018, o pastor fez um chamado, eu acolhi, recebi, e nesse ano o pastor fez um outro chamado, então eis-me aqui, amém? Então, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é uma palavra que se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Inclusive, a gente acabou de cantar ele. Está ali, né? Amém? Os irmãos acharam? Eu também estou me achando aqui. Diz assim a palavra do nosso Senhor: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos ao Pai em oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, queremos entregar agora, Pai, esse tempo nas Tuas mãos, Pai. Queremos apresentar, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa vontade, todo o nosso ser, a Deus, a Ti, para que, Pai, o Senhor leve cativo tudo aquilo, Pai, que possa, Pai, atrapalhar a Tua mensagem, Senhor. Que possamos, Pai, estar atentos à Tua palavra, Pai. E eu peço que o Teu Espírito Santo me capacite, Pai, que aquilo que seja falado aqui, Pai, seja, Pai, palavras que venham direto dos céus, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa me usar, Pai, e possa capacitar a Tua igreja, Pai, naquilo que o Senhor preparou para esse tempo aqui agora, Pai. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é como ele está ali, né? Até que ele venha, cresçamos em tudo naquele que é a nossa cabeça, tá? E esse texto de Efésios, na verdade, sim, antes da gente mergulhar, né, nesses 2 versículos apenas, é importante que a gente compreenda o contexto no qual esse versículo ele foi escrito, tá? A carta de Efésios, ela é uma carta, né, que foi escrita por Paulo, e diferentemente de outras cartas, como por exemplo Coríntios, Gálatas, ela é uma carta que é para
a igreja como um todo. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você for lá no começo de Gálatas, por exemplo, né, Paulo fala, a igreja na Galácia. Coríntios, aos irmãos que estão em Corinto. Né? Aqui na carta de Efésios a gente não tem isso. Então a gente pode entender, e é um entendimento meu, que é uma carta circular, digamos assim, para toda a igreja reunida aí pelos 4 cantos do planeta. Né? E qual que é o conteúdo da carta de Efésios? Então, a gente pode dividir ela basicamente, ela tem 6 capítulos, a gente pode dividir ela em 2 partes. Tá? E aqui é importante que a gente entenda, porque existe, né, uma ligação. Então, do capítulo 1 ao 3, Paulo está falando de doutrina. Tá? Ele explica algumas coisas que eu já vou falar aqui. Né? E aí do capítulo 4 em diante, ele apresenta de modo prático essa doutrina. Tá? Então a carta de Efésios também, diferentemente de outras cartas de Paulo, ele não está tratando de um problema específico da igreja. Né? Por exemplo, em Gálatas, Paulo está combatendo as heresias que estavam entrando na igreja. Tá? Aqui não, em Efésios, Paulo está falando de doutrina. Primeiro ele explica e depois ele dá exemplos práticos e também exorta, né, a igreja na prática desses ensinamentos que ele fala aqui. Então, inclusive, eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta lá em Efésios e a gente vai dar uma percorrida aqui nesse livro. Então, como eu falei, nos 3 primeiros capítulos, né, o que Paulo está trazendo? Ele está falando sobre a graça. Amém? Paulo se ocupa em enaltecer a graça de Cristo. Né? Paulo, ele traz aqui, no início da carta, ele explica aquilo que nós temos e aquilo que nós somos em Cristo. Tá? O que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer com isso? Então, o que Paulo fala? Então, por exemplo, Paulo vai falar sobre a predestinação. Né? Onde é que está isso? Então, lá no capítulo 1, nos versos 3 a 6, né? Então, Paulo assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ok? Então, isso é a doutrina da predestinação. Ok? Então, o que a doutrina da predestinação fala? Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Amém? Seguindo, o que mais Paulo traz? Ele também fala da doutrina da redenção. Versos de 6 a 10. Então ele diz assim, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então isso é a doutrina da redenção. Fomos remidos por meio do sacrifício de Jesus. Isso quer dizer o quê? Que os nossos pecados foram perdoados, amém? Paulo também fala da herança que nós temos em Cristo. E aonde é que está isso? Capítulo 1, versos 11 a 14. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas
conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado cor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Uma herança. Amém? Paulo também, aí avançando para o capítulo 2. Paulo agora vai falar da nova vida em Cristo. Então, aqui vou me ater ao verso 1. Né? Então, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, por meio de Cristo, agora nós temos uma nova vida. Amém? Quem tem nova vida aí? Amém? Amém? Isso é importante. Seguindo. A partir do verso 11, no capítulo 2, até o capítulo 3, Paulo vai falar da unidade em Cristo. Tá? Aqui eu não vou ler, mas o que estávamos separados de Deus. Então, por conta dos nossos pecados, estávamos separados de Deus. Mas agora, por conta da nova vida, sacrifício de Deus, estamos unidos em Cristo. Então, como eu falei, é importante a gente entender aqui, Paulo está falando de doutrina. Ele trouxe aqui 1, 2, 3, 5 doutrinas básicas, né? E isso tudo é trabalhado do capítulo de 1 a 3, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas é importante, como eu falei, que a gente entenda o contexto. Porque aqui, como eu falei, Paulo primeiro ele está trazendo a parte teórica, vamos assim dizer. Porque diz, então, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Na verdade é só o verso 1, tá? Vou repetir. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Então, nesse verso aqui, eu gostaria de destacar 2 pontos, tá? Primeiro, Paulo está preso. Segundo, Paulo está rogando. A primeira palavra aqui na versão Almeida diz rogo-vos. Rogo-vos. E aí eu trouxe a definição de rogar, que diz assim: pedir com insistência e humildade, suplicar, implorar, instar. E aqui eu gostaria de destacar aqui o verbo suplicar, tá? Então, pensem comigo aqui, ó. Paulo ele está preso. Aqui ainda, quando ele escreveu, ele não estava no buraco, tá? Aqui ele ainda estava preso numa residência, amém? Mas ele estava privado da sua liberdade, né? E quando a gente vai fazer o trabalho na as pessoas que estão presas, privadas de liberdade,
a primeira coisa que ela faz, ela pede alguma coisa para você. Ou ele pede um chinelo, ou ele pede a sacola, ou principalmente ele quer um advogado. Não é verdade, mano? Adriana, irmão Brian. Puxa, eu tô aqui. Pode ligar para minha família, para ele trazer a sacola. Você podia ligar para o meu advogado para ver como é que está o meu processo. É assim. Mas Paulo não faz isso. Paulo, ele está rogando. E ele está pedindo para que eu e você façamos algo. Amém? E é sobre esse algo, então, que é o tema central, né, daquilo que eu gostaria de falar essa noite. Então, isso aqui é só a introdução. Então, mais uma vez, né, aqui nós temos os versos 15 e 16. E eu destaquei algumas palavras, como por exemplo, crescemos, cabeça, corpo, bem ajustado, junta, cooperação, cada parte, aumento, edificação e amor. Gostaria de destacar esses pontos, né? Porque é sobre eles que eu vou falar. E aqui, né, nos versos 15 e 16, Paulo, ele está fazendo uma analogia com o corpo humano. Paulo, obviamente, né, que a carta ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas Paulo, ele é muito astuto, ele é muito sagaz quando ele escreve. Porque agora, como eu falei, agora ele vai pedir. Percebam que nos capítulos de 1 a 3, ele está... irmão, você tem isso aqui. Né? Somos herdeiros. Fomos remidos. Ele primeiro envolve o leitor. E agora ele vem com a prática. Então, tudo aquilo que ele vai agora demonstrar na prática é o que ele está pedindo aqui. E ele vai nos explicar o que precisamos fazer, já que temos tudo aquilo. Tá? Então, a orientação que Paulo dá é a seguinte, ó, seguindo a verdade em amor. Qual que é a primeira coisa que ele fala? Cresçamos. Cresçamos. Amém? Em tudo, naquele que é o cabeça. Tá? Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo é cresçamos. E aí aqui eu posso entender que esse crescimento ele pode ser de 3 maneiras. Tá? O crescimento individual, o crescimento da igreja, e o terceiro, que é ele é um desdobramento do primeiro, que é o crescimento das nossas famílias. Tá? E eu vou explicar por quê. Então, primeiro, crescimento individual. Né? Deus quer que nós sejamos crentes maduros. Tá? Onde é que está isso? Vai comigo lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Verso 18. 2 Pedro 3, 18. Diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Como eu falei, a gente pode dividir o crescimento em 3 partes: individual, famílias e igreja. O objetivo principal aqui é o crescimento da
igreja. Só que, se eu, Tiago, não for um crente maduro, como vai ser a igreja do Senhor? Então, crescei antes na graça e no conhecimento, tá? Porque para que ocorra um crescimento coletivo e um crescimento saudável, é preciso que cada um de nós sejamos maduros, sejamos instruídos na palavra de Deus. E aí começa a primeira pergunta da noite: como está o seu momento de estudo da palavra do Senhor? Como está o meu momento de estudo da palavra do Senhor? Ah, Tiago, a palavra de Deus, ela é muito difícil. E tem coisas que eu acho difícil também, meus irmãos. Mas, vou contar um segredo para vocês aqui. Todo domingo, às 9h30 da manhã, na Igreja Batista Bíblica do Boa Vista, existe uma coisa chamada Escola Bíblica Dominical. Poxa, se eu tenho dificuldade, então eu vou procurar a igreja. Amém? Se eu tenho dificuldade, volta comigo. Se a orientação é que sejamos maduros no conhecimento do Senhor, como eu vou conhecer o Senhor se eu não estudar a sua palavra? Porque aí vem o segundo crescimento, que é o crescimento das nossas famílias. E aqui também estou falando no aspecto espiritual. Tá? Porque, recapitulando, se eu estou falando que o objetivo maior é o crescimento da igreja, então a igreja só vai crescer se eu for maduro. Um cristão maduro. Mas, famílias fortes, igreja. Então, aonde começa o crescimento da minha família? Então, se eu não souber manusear a palavra, se eu não crescer no conhecimento, a minha família também não vai crescer. E a igreja do Senhor também não vai crescer. Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei, para quê? Para que vá e para que dê frutos. Amém? Então, o que Paulo está dizendo e o que esses dois textos estão dizendo para nós? Que o crescimento da igreja, o crescimento que Paulo está falando no verso 15 e 16, ele só vai acontecer quando? Quando os perdidos se juntarem a nós. Amém? A Bíblia fala que há festa no céu cada vez que alguém se converte. Então, esse é o crescimento que Paulo está falando para nós. É o crescimento da igreja do Senhor, não é o crescimento da IBBV. A IBBV ela vai crescer em consequência, tá? Porque aqui existe algo que eu gostaria de comentar brevemente, né? O crescimento tem que ser da igreja do Senhor. Existem muitas divisões em igrejas, tá?
E o que acontece? Eu vou falar um pouco mais adiante. Mas eu e minha esposa, por exemplo, a gente vive sendo convidado. Vocês precisam ir lá na nossa igreja. Alguém já foi convidado para ir numa igreja? Visitar uma igreja, assim, poxa, tem algum evento, alguma coisa? Eu acho que não tem problema, né, pastor? Coisas que querem tirar você da igreja onde você está, para que você vá na outra, né, numa outra igreja. Eu creio que isso não é de Deus. Porque isso é uma divisão na igreja do nosso Senhor. E como eu falei, eu e minha esposa, assim, incontáveis vezes, a minha esposa ainda mais recentemente. Então, gente, essa pesca de aquário, não é isso que a palavra ensina. Nós temos, se você quer abrir, se você quer montar a sua igreja, amém? Mas a igreja, ela precisa crescer por conta que os novos convertidos, aquelas pessoas que serão acrescentadas por Deus. Amém? Seguindo em frente, então. Tá, mas então, se eu não devo, né, convidar o irmão que frequenta outra igreja lá, amém, está firmado, como eu posso contribuir, então, para o crescimento da igreja? Eu listei aqui, então, pelo menos 4. Não quer dizer que está limitado a essas 4 formas, né? Talvez existam outras, com certeza existem, que vão ser alguma forma dessas 4 aqui, tá? Mas como podemos crescer, então? A primeira delas é o evangelismo, ok? E aí o texto de Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. E o que diz Romanos 10, 14? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E então a coisa aqui começa a ficar um pouco mais justinho para o meu lado. Lembra do capítulo 1, 2 e 3? Predestinação, redenção, remissão. Amém? Então, agora como eu vou seguir no ID de Jesus? Posso começar pelo evangelismo. Amém? Segundo ponto, em que podemos crescer, no uso dos dons e talentos. 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Qual o meu dom? Segundo, eu estou fazendo uso desse dom? Terceiro ponto em que podemos crescer está nas ofertas. Hebreus 13:15. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E a oferta aqui, não necessariamente eu estou falando de oferta financeira. Você pode ofertar o seu tempo, o seu conhecimento, né? Mas principalmente, né, o dom que Deus te deu. Amém? Quarto ponto, nas obras. Tito 3, verso 8. Fiel é esta palavra.
E quero que, no tocante a essas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Não somos salvos por boas obras, mas as nossas boas obras indicam que somos salvos. Então, podemos crescer nas nossas obras. Amém? Amém, igreja? E a cabeça? Porque Paulo fala, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Um corpo não sobrevive sem a cabeça. Toda a vida, né, nossa, minha, sua, ela difunde por meio da cabeça, tá? Com todo o respeito, não quero ser pejorativo no que eu vou falar aqui, mas alguém já teve a oportunidade de ver uma pessoa no estado de morte cerebral? Eu já tive. É muito triste, todo o respeito, mas é um corpo que está parado, não vai mais andar. Ele está vivo, mas está inerte. O corpo, ele pode sobreviver sem um braço, sem uma perna, mas sem a cabeça, o corpo não sobrevive. Quem é o cabeça? Estamos conectados ao cabeça? Amém? 3 reflexões a respeito desse assunto. Considerando tudo que eu já falei. Estou exercendo o meu papel enquanto cristão? Reflexão. Porque se eu não estou exercendo o meu papel enquanto cristão, talvez eu não esteja conectado ao cabeça. Segunda reflexão. Muitas divisões que ocorrem em igrejas é porque o núcleo, né, daquele movimento não está conectado à cabeça. Porque se eu quero dividir, a gente não veio aqui para dividir, a gente veio aqui para juntar. E o terceiro ponto, a terceira reflexão é: eu estou conectado ao corpo. O que eu quero dizer com isso? E aí por isso que eu perguntei dos irmãos que estão nos visitando, né? Não se constranjam e não se ofendam, tá? Porque se você é um desigrejado, se você não está conectado ao corpo, talvez você não está conectado ao cabeça. Então, talvez você esteja me vendo em algum momento no futuro, né? Porque como está sendo gravado, pode ser que no futuro alguém esteja me vendo. Então, você que está me vendo agora, eu pergunto para você: você está desigrejado? Se você está desigrejado, você não está conectado ao corpo. E se você não está conectado ao corpo, talvez você não esteja conectado ao cabeça. Amém? E o corpo? Falamos do crescimento, do cabeça, agora vamos falar do corpo.
O dicionário define corpo como um conjunto formado por cabeça, tronco e membros. Então, por isso, a analogia que Paulo faz do corpo humano à igreja do nosso Senhor, né? Ele diz lá no verso 16, né? Capítulo 4, verso 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. E o que é um corpo bem ajustado? Eu entendo que um corpo bem ajustado, ele tem duas características. Primeira, ele cresce de forma ordenada e proporcional. E ele, segunda característica, ele não tem falta de nada. Ele cresce de forma ordenada e não tem falta de nada. Olhe para sua mão. Sua mão, ela é proporcional ao tamanho do seu corpo. Se a gente olhar aqui a mãozinha da Helena, ela tem uma mãozinha que, se duvidar, é menor que o polegar do pai dela. Então, à medida que o corpo cresce, os membros também vão crescendo. E no corpo, que é a junção do cabeça, tronco e membros, cada membro tem uma função. Algumas funções a gente não sabe para que serve, mas se Deus fez, tem alguma função. Então, um corpo bem ajustado, ele cresce e não tem falta, ele cresce proporcional e não tem falta de nada. Aqui em Curitiba, é muito comum a gente ter falta de vitamina D, porque a gente não pega sol. Eu tenho deficiência de vitamina D. E aí o que acontece quando o corpo tem falta de vitamina D? Imunidade baixa, saiu no sereno ali, tosse, gripe e resfriado. Por isso então que um corpo bem ajustado, ele cresce de forma ordenada e não tem falta de nada. Porque quando um corpo ele tem falta de alguma coisa, ou quando ele cresce de forma desordenada, o crescimento desordenado de um membro, o que é? É um câncer. Se surgir, começar a crescer aqui, né, de forma desordenada, é um tipo de câncer. Na prática, no corpo de Cristo, como que isso funciona? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que... Vou usar o meu irmão aqui. Irmão Augusto, membro da Igreja Batista Bíblica do Boa Vista, é um exímio estudante da Bíblia, da Palavra do Senhor. Amém? Agora eu pergunto para você, de que adiantaria o irmão estudar e... Estão me entendendo? Isso, então, se aplica aos dons, da mesma forma. Então, de nada adianta você ser bom em alguma coisa e você ficar sentado no banco. Você não estar servindo, buscando o aumento da igreja. Proporcional. Quando, há 5 anos atrás, mais ou menos, né? A gente tinha o que, 50 membros na igreja, né, pastor? Mais ou menos. O pastor consegue visitar 50 pessoas num mês. Se for tomar um cafezinho ali, talvez consiga, né? Mas a igreja cresceu. Então, se o corpo cresce
e cresce de forma ordenada, por exemplo, o ministério de visitação, ele tem que entrar em ação. E os membros do corpo precisam atuar. Cansei de escutar gente falando, poxa, mas o pastor nunca me fez uma visita. Alguém consegue visitar 200 pessoas? Não dá. Para isso, Deus constituiu a igreja local. Para que cresçamos e sirvamos uns aos outros em amor. Amém? Porque agora já estou indo para o final. Tem uma palavrinha que Paulo citou ali, que eu levei muito tempo para entender o que aquela palavrinha tinha a ver com a ministração. Que ele fala junta. O que é a junta? Na prática, a junta ela é responsável por unir dois ossos. A Mica não está aqui, mas está o nosso irmão que é químico que está ali, né? A junta ela é responsável por unir dois ossos. Ela faz a ligação. E aí, o que isso tem a ver? Por que Paulo colocou essa palavra ali? Na prática, a junta, alguém vê o trabalho da junta? Alguém vê a junta na mão, na perna, trabalhando? Não. Ninguém vê o trabalho da junta. A gente sente quando ela não está funcionando. Mas quando ela está trabalhando, ninguém vê. E o que é a junta no corpo de Cristo? A junta é aquele trabalho que ninguém vê. É o irmão, quando a gente chegou aqui, a igreja estava limpa, não estava? E vai ficar suja depois, mas domingo que vem, na quarta-feira, quando a gente voltar, a igreja vai estar limpa. Quem limpou? O Espírito Santo? Não. Isso é o trabalho da junta. E o grande problema na igreja do Senhor é que ninguém quer ser junta. Porque a junta, ninguém vê. Estão me entendendo? O que a igreja do Senhor precisa é de mais juntas. É aquele trabalho que ninguém vê, mas Deus vê. Amém? E para encerrar, faltou a última palavra, que é o amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, para a edificação de si mesmo em amor. Então, de nada adianta eu ser aquele membro atuante, eu venho aqui todo domingo, quarta, eu limpo a igreja, eu ajudo o pastor, eu dou o meu dízimo, se não for feito em amor. 1 Coríntios 13. E eu já estou terminando, tá? 1 Coríntios 13, 3. Diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
Se não tiver amor, de nada aproveita. E por que Paulo está falando que o amor é o mais importante? O amor, ele é o canal da graça. Se Paulo é didático e prático, eu também preciso ser didático e prático. E eu vou resumir tudo aquilo que nós relembramos nessa noite, nesse papel aqui. Alguém sabe o que é esse papel aqui? E ele está a projeção ali. É só um papel. Pode ser. Esse papel aqui, na verdade, ele se chama boletim de culto. E a gente utiliza esse papel aqui lá nos cultos que a gente faz na prisão. E esse papel aqui, ele é o exemplo do corpo bem ajustado que efetua a edificação por meio do amor. Por quê? Alguém fez o layout desse papel aqui. Não sei quem foi. Alguém escreve um texto bíblico que está aqui nesse papel. Alguém escreve os louvores, tem louvores aqui. E alguém utiliza esse papel para fazer a ministração dentro da cadeia. E uma coisa assim muito importante, eu mesmo não dava valor para isso daqui. Detalhe, alguém imprime, alguém dobra, e entrega para a irmã Adriana, que distribui para as equipes que vão fazer o evangelismo. Certa vez, a gente estava fazendo o culto lá em uma unidade prisional. E o culto é assim, a gente faz um louvor, ministra a palavra que está aqui e depois vai tomar um café com os agentes. Né? Com os presos isso não é feito, ele é feito com os agentes. E em uma desses cultos, desse momento que nós tivemos, né? Então a gente estava ali, fez o culto, o louvor e depois foi tomar o café. Um dos agentes, ele tirou do bolso e eu olhei, o papel foi, que legal, ele guarda, né? Mas eu olhei e falei, não, mas esse papel aqui não é o papel que a gente está utilizando. De onde o senhor tem esse papel? Ele falou assim, esse papel aqui, eu guardo ele desde o dia em que vocês vieram aqui. Eu oro, eu me arrepio. Eu oro todos os dias em cima desse papel. E a minha esposa foi curada de um câncer. Isso é o exemplo de um corpo bem ajustado. Mas principalmente que faz com amor. Amém, igreja? Para encerrar, eu gostaria, né, que o Ministério de Louvor fizesse essa canção. Irmãos, eu sei que nós temos 3 tipos de pessoas aqui entre nós. E a primeira delas é, talvez, se você ainda não faz parte desse corpo, se você ainda não está ligado ao cabeça,
Se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, hoje é o dia, essa é a hora. Mas se você já aceitou, e você está ligado ao corpo, eu te convido a que você possa exercer o seu papel no corpo. Então, que você possa ficar de pé. Convido a igreja a ficar de pé. Peça para Deus sondar o teu coração. Peça para que Ele possa te usar. Porque se você já faz parte, você já tem todos aqueles benefícios que Paulo trouxe no começo da carta. Há um chamado. Eu sou chamado. Você é chamado. Amém?